Quantos jogos você pode dizer que fizeram história? O PlayStation 1 é um dos maiores consoles da história dos games e ele traz muitos desses jogos memoráveis. Mesmo lançado em 1995, até os dias de hoje, há quem queira relembrar esses jogos. Com mais de meio bilhão de unidades vendidas e inúmeros jogos lançados, o aparelho é um dos produtos de maior destaque da Sony até hoje, e talvez o de maior visibilidade, trazendo peso ao nome de todos os seus sucessores, afinal, quem não conhece um PlayStation? Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues, e no vídeo de hoje nós fizemos uma lista dos 10 melhores e mais marcantes jogos desse console revolucionário. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. E para começar nossa lista, vamos começar pelo gênero de corridas. 10º colocado, Need for Speed. Um dos primeiros games lançado para o PlayStation 1 foi o Need for Speed. Apesar de ser um pouco limitado, o jogo merece estar nessa lista por conta da sua representatividade. Afinal, quem não lembra desse game? Foi o primeiro título da série Need for Speed, que renderia muitos outros títulos sob esse mesmo nome. O jogo foi produzido juntamente com a revista especializada em carros esportivos, a Road & Track, que inclusive cedeu seu nome ao jogo, para que através de testes o comportamento real dos carros fosse reproduzido no jogo, desde o desempenho até o som das trocas de marcha. Foram incluídos ainda vídeos, fotos e comentários sobre os veículos do jogo. Por ser focada no realismo, esta é considerada uma das melhores versões já produzida por muitos fãs dessa série. E uma menção honrosa ao gênero de corridas vamos deixar aqui para o Gran Turismo, que é um título de peso nesse gênero. 9º lugar, Tekken 3. O terceiro jogo da franquia Tekken, que foi lançado em 1997, foi o mais importante de todos. O game ficou marcado pelo surgimento dos personagens Ed Gordo, Jin Kazama, Kuma II, King II, entre outros. O jogo tem sido citado como um dos melhores jogos de videogames de todos os tempos, com mais de 8 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, sendo o quarto jogo mais vendido de PlayStation. Nessa versão, os jogadores sentiram o jogo da forma mais honesta. As cenas dos jogos são simuladas de forma vívida e bastante semelhante aos locais da vida real. Nesse jogo, a movimentação dos personagens não é mais limitada como nas versões anteriores. Os jogadores controlam seus personagens em movimentos em várias dimensões, para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Podem até pular de cima para baixo para outro cenário. Eles só não saem da tela. Quer dizer, quem sabe, né? 8º, Spider-Man. Spider-Man foi lançado para o PlayStation 1 em 2000. É um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Activision. O jogo foi bem recebido pela crítica e pelos fãs, sendo considerado até hoje um dos melhores jogos de cabeça de teia. No jogo, os jogadores assumem o papel do Homem-Aranha em sua luta contra o crime na cidade de Nova York. Ele apresenta uma narrativa original, com o Homem-Aranha enfrentando uma variedade de inimigos clássicos dos quadrinhos, incluindo o Duende Verde, o Venom, o Dr. Octopus, entre outros. A jogabilidade é baseada em missões que envolvem combate corpo a corpo, escalada de prédios, resgate de civis e o combate a criminosos. O Homem-Aranha possui uma variedade de habilidades acrobáticas e ataques especiais que os jogadores podem utilizar para derrotar os inimigos e completar os objetivos. Um dos aspectos mais elogiados do jogo é a fidelidade à essência do personagem do Homem-Aranha, com sua agilidade, inteligência e senso de responsabilidade social sendo fielmente representados. Além disso, o jogo possui gráficos impressionantes para sua época e uma trilha sonora emocionante. Spider-Man, para o PlayStation 1, é lembrado com carinho pelos fãs do Homem-Aranha e é considerado um dos melhores jogos baseados em super-heróis já feitos. Ele ajudou a estabelecer um padrão para os jogos de super-heróis e influenciou muitos títulos subsequentes do gênero. Na 7ª posição temos Tomb Raider 2. Tomb Raider 2 é a sequência do popular jogo de ação de aventura de mesmo nome, Tomb Raider, lançado em 1997, onde foi desenvolvido pela Core Design e publicado pela Eidos Interactive. No jogo, os jogadores assumem o papel da exploradora Lara Croft, que viaja pelo mundo em busca de artefatos antigos enquanto enfrenta inimigos poderosos e resolve quebra-cabeças desafiadores. A jogabilidade de Tomb Raider 2 mantém muitos dos elementos do jogo original, com a exploração de ambientes em 3D, a resolução de quebra-cabeças e o combate contra inimigos. Tomb Raider 2 apresenta vários locais exóticos ao redor do mundo, incluindo a Grande Muralha da China, um navio afundado no Mar da China Meridional e o Palácio de Marco Bartoli, na Itália. Cada local oferece uma variedade de desafios e quebra-cabeças únicos, além de inimigos hostis e armadilhas mortais. O jogo também introduziu novos recursos e melhorias em relação ao seu antecessor, como novas armas, movimentos e veículos. Além disso, a história expande o universo de Lara Croft, introduzindo novos personagens e reviravoltas na trama. Tomb Raider 2 foi bem recebido pela crítica e pelos fãs na época do seu lançamento, elogiado por sua jogabilidade envolvente, gráficos impressionantes e atmosfera de aventura. Ele ajudou a solidificar a popularidade da franquia Tomb Raider e estabeleceu Lara Croft como um dos ícones mais reconhecíveis dos games. Em sexto lugar, Winning Eleven 3.
O Winning Eleven 3 é um jogo de futebol lançado pela Konami como parte da série Winning Eleven, também conhecida como Pro Evolution Soccer ou PES em algumas regiões. Foi lançado originalmente para o PlayStation em 1999. O jogo apresenta uma jogabilidade refinada em comparação às suas versões anteriores, oferecendo controles mais precisos e uma mecânica de jogo mais fluida. Ele inclui várias equipes nacionais e clubes licenciados, bem como uma variedade de modos de jogo como amistosos, torneios e ligas. Uma das características mais notáveis do Winning Eleven 3 é a sua ênfase na jogabilidade realista, com a física da bola aprimorada, movimento dos jogadores mais autênticos e uma inteligência artificial melhorada. Isso ajudou a estabelecer a série como referência em simulação de futebol. O jogo também foi elogiado por sua trilha sonora e pela atmosfera imersiva que criava durante as partidas. Embora os gráficos e apresentações possam parecer datados pelos padrões atuais, na época do seu lançamento, o Winning Eleven 3 era considerado um dos melhores jogos de futebol disponíveis para o PlayStation. E como não lembrar das pérolas do jogo, como colocar Roberto Carlos e Ronaldo no ataque do Brasil era a maior apelação. Eles corriam e chutavam, que era uma beleza, sem dúvidas a dupla de ataque mais usada no game. E o Batistuta, que se chutasse no gol era gol independente de onde tivesse. Também tinha um Bergkamp, que chutava com a cabeça, era só cruzar na área que era gol na certa. E se você lembra de mais alguma, comenta aí, aproveite e se inscreve em nosso canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ficava puto com essas apelações e pedia para você não botar o Roberto Carlos no ataque. E em quinto lugar temos Crash Bandicoot. Desenvolvida pela Naughty Dog e publicada pela Sony, inicialmente para o PlayStation. O primeiro jogo, simplesmente chamado de Crash Bandicoot, foi lançado em 1996. A série se passa em torno do protagonista Crash, um marsupial mutante criado pelo Dr. Maligno Neo Cortex, que busca dominar o mundo. Crash tenta impedir os planos de Cortex, enquanto enfrenta seus capangas e atravessa uma série de níveis desafiadores repletos de inimigos, obstáculos e quebra-cabeças. Os jogos da série Crash são reconhecidos por sua jogabilidade clássica de plataforma 3D, onde os jogadores controlam Crash enquanto ele corre, pula e desliza durante os níveis. Cada jogo apresenta uma variedade de ambientes coloridos e criativos, desde selvas exuberantes até laboratórios futuristas. Além dos jogos principais da série, houveram spin-offs e jogos de corridas estrelados por Crash e seus amigos. Crash Team Racing é especialmente notável, sendo um jogo de corrida muito popular que recebeu um remake em 2019. Crash é uma das franquias mais icônicas do PlayStation e da história dos videogames, com uma base de fãs dedicada e muitos jogos lançados em várias plataformas. Com toda certeza merece estar nessa lista. Quarto lugar, Tony Hawk Pro Skate 2. Tony Hawk Pro Skate 2 é um jogo de skate desenvolvido pela Neversoft e publicado também pela Activision. Lançado em 2000 para o PlayStation 1, o jogo rapidamente se tornou um dos títulos mais elogiados de sua geração e um marco na história dos jogos de esporte. O jogo é centrado no skate, com jogadores assumindo o papel de vários skatistas profissionais, incluindo o próprio Tony Hawk e o brasileiro Bob Burnquist. A jogabilidade é rápida e fluida, com controles responsivos que permitem aos jogadores realizarem grande variedade de manobras, como ollies, flips, grabs e muitos especiais que até hoje eu lembro como se fazem. Tony Hawk Pro Skate 2 expandiu e aprimorou muitos aspectos de seu antecessor, introduzindo novos níveis, mais skatistas jogáveis, novas manobras e modos de jogos aprimorados. O jogo também apresentava uma trilha sonora excepcional, com músicas de bandas e artistas renomados da época, adicionando uma atmosfera energética ao jogo. Uma das características mais marcantes do jogo era o modo de carreira, onde os jogadores podiam completar uma variedade de objetivos em cada nível, como marcar uma pontuação alta, coletar itens espalhados pelo mapa ou realizar truques específicos. Além disso, o modo multiplayer permitia que os jogadores competissem entre si em desafios de pontuação ou em partidas de skate. Tony Hawk Pro Skate 2 tinha uma jogabilidade viciante e foi amplamente elogiado pela crítica. O jogo influenciou muitos outros títulos de skate e jogos de esporte, e é considerado até hoje um dos melhores e mais influentes jogos de esporte da sua época. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é um RPG desenvolvido e publicado pela Squaresoft e lançado originalmente para PlayStation em 1997. Ele é o sétimo título da série Final Fantasy e é frequentemente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Lembro-me que ele tinha 4 CDs e quando eu fui comprar ele veio numa capa assim absurdamente grossa. O jogo se passa no mundo de fantasia de Gaia e segue a história de Cloud Strife, um mercenário ex-membro de uma organização militar chamada Soldier. Juntamente com seu grupo de aliados, eles lutam contra a corporação maligna chamada Shinra e o vilão Sephiroth. A trama aborda temas complexos como amizade, perda, identidade e meio ambiente. Final Fantasy VII apresenta uma jogabilidade de RPG clássica, com exploração de mundo aberto,
aberto, combate baseado em turnos, customização de personagem e uma história rica e envolvente. O jogo também foi inovador em sua época por apresentar gráficos 3D pré-renderizados e sequências cinematográficas emocionantes que foram impressionantes para os padrões da época. Além da jogabilidade principal, Final Fantasy VII oferece uma série de minijogos e atividades secundárias, como as divertidas corridas de chocobo, batalhas em arenas e criações de materiais, que proporcionam uma experiência ainda mais imersiva e variada. O jogo recebeu aclamação da crítica e é amplamente elogiado por sua história envolvente, personagens memoráveis, trilhas sonoras icônicas e impacto duradouro na cultura dos videogames. Ele ajudou a popularizar a franquia do Final Fantasy e continua sendo até hoje uma referência para muitos jogadores e desenvolvedores. Em 2020 foi lançado um remake de Final Fantasy VII para o PlayStation 4, que reimagina o jogo original com gráficos modernos, jogabilidade expandida e uma abordagem mais detalhada da história. Esse remake foi bem recebido pela crítica e pelos fãs, mantendo o legado do jogo original enquanto atualiza a experiência para novas gerações de jogadores. Particularmente, eu não gostei muito desse remake, mas fica a cargo de cada um. E em segundo lugar, levando a medalha de prata nessa nossa lista, está Castlevania Sinfonia da Noite. Castlevania Symphony of the Night é um dos jogos mais aclamados do PlayStation 1 e é frequentemente considerado um dos melhores jogos da série de Castlevania. Foi lançado em 1997 e desenvolvido pela Konami. O jogo é um título de ação e plataforma com elementos de RPG, apresentando gráficos 2D impressionantes e uma trilha sonora de arrepiar. Castlevania Sinfonia da Noite foi o primeiro jogo da série a ser estrelado por um vampiro. Apesar de começarmos a história com o caçador Richter Belmonte, a história se foca em Alucard. Alucard é um meio humano e meio vampiro que está em uma missão para explorar o castelo de Drácula, o seu pai, e derrotar o mal que reside lá. O jogo apresenta um mundo interconectado, com muitos segredos para descobrir, habilidades para desbloquear e inimigos desafiadores para enfrentar. A jogabilidade é conhecida por sua profundidade e complexidade, com elementos de exploração, combate e progressão de personagens. O jogo foi altamente elogiado por sua atmosfera envolvente, jogabilidade viciante e um design inteligente de níveis. Ele influenciou muitos jogos subsequentes e com certeza é um dos melhores jogos do gênero. Eu joguei muito ele e até hoje lembro de algumas coisas, tipo como completar os 206% do mapa, pulando lá no cantinho da biblioteca e se transformando em morcego na hora certa para preencher o quadradinho. Também tinha a diferença entre a versão americana e a japonesa, onde havia 2 familiares a mais na versão oriental, um jogo que marcou demais. Mas um jogo que marcou mais que ele pra gente aqui foi, em primeiríssimo lugar, Resident Evil 2. Resident Evil 2 é outro título icônico do PlayStation 1. Lançado em 1998 pela Capcom, é a sequência original de Resident Evil. O jogo é ambientado na fictícia Raccoon City, durante um surto de zumbi causado pelo vazamento do T-Vírus, um agente biológico experimental. Em Resident Evil 2, os jogadores podem escolher entre 2 personagens principais, Leon Kennedy, um policial novato, e Claire Redfield, uma estudante universitária em busca de seu irmão desaparecido. Cada personagem tem sua própria campanha, com eventos locais exclusivos, proporcionando uma experiência diferente. E quando você comprava o jogo, vinha 2 CDs, um para cada personagem, sendo o CD do Leon azul e o da Claire rosa. O jogo é uma sobrevivência de horror clássico, com ênfase na resolução de quebra-cabeças, gerenciamento de recursos limitados e combate contra zumbis e outras criaturas grotescas. A atmosfera tensa e assustadora, combinada com a jogabilidade envolvente, contribuiu para o sucesso e popularidade duradoura de Resident Evil 2. Em 2019, a Capcom decidiu lançar um remake de Resident Evil 2 para consoles modernos e PC, relançando o jogo com gráficos atualizados, mecânicas de jogos aprimoradas e uma perspectiva de câmera mais contemporânea, mantendo a essência do original. O remake foi até bem recebido pela crítica e pelos fãs, reafirmando a importância e o impacto duradouro da história do Resident Evil, principalmente do Resident Evil 2 nas histórias dos games, dos filmes e séries aí que envolvem zumbi. E aí galera, essa foi a nossa lista dos 10 melhores jogos de PlayStation 1 de todos os tempos. E deixamos aqui algumas menções honrosas que poderiam muito bem estar nessa lista, como o Twisted Metal 2, Metal Gear, Duke Nukem, FIFA e Gran Turismo, como falamos anteriormente. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, dá o joinha, e se não gostou, comenta aí por quê. Tem algum outro jogo que você quer comentar que a gente esqueceu? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo e valeu!